Este é o Secot, considerado o presídio mais implacável do planeta. Ele concentra alguns dos criminosos mais temidos da história recente, com penas que ultrapassam, individualmente, meio milênio de prisão. Ali dentro, não há espaço para conforto. Os detentos dormem em beliches de ferro sem colchão, seguem uma alimentação mínima e passam praticamente todo o dia, 23 horas e meia das 24, trancados em suas celas. Cada ala abriga até 150 prisioneiros, todos ligados a facções criminosas. Não existe privacidade. Necessidades fisiológicas são feitas diante de todos, e o convívio forçado é cruel, já que inimigos de sangue dividem o mesmo espaço. 3 gangues rivais, juntas, cercadas pelas mesmas grades. No passado, eram justamente essas facções que ditavam as regras em El Salvador. Dominavam bairros, cadeias e até comunidades inteiras. Hoje, a realidade mudou. Os membros mais violentos estão reunidos no Centro de Confinamento do Terrorismo, conhecido simplesmente como Secot. E no vídeo de hoje, você vai conhecer em detalhes como funciona uma das prisões mais duras e temidas do mundo. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal Obscuro e ative o sino para não perder nenhuma novidade. Localizado a cerca de 70 quilômetros da capital de El Salvador, em uma região isolada e fortemente monitorada pelo Exército, está o Secot. Inaugurada em 2022, esta gigantesca penitenciária foi projetada para receber até 40 mil detentos. O complexo é formado por 8 módulos distintos, distribuídos em uma área de impressionantes 166 mil metros quadrados, medindo 700 metros de comprimento por 237 de largura. Cada conjunto de módulos é protegido por duplas cercas metálicas de 3 metros de altura, reforçadas com arame farpado. Além disso, toda a estrutura é envolvida por um enorme muro de concreto armado de 9 metros de altura, reforçado no topo por uma cerca elétrica de mais 3 metros, capaz de descarregar 15 mil volts. Para completar, o presídio conta com 19 torres de vigilância, onde guardas fortemente armados monitoram cada movimento, garantindo que ninguém escape. Quem cruza os portões desta prisão sabe que dificilmente verá a liberdade novamente. Não por acaso, ela é chamada de a maior e mais rigorosa prisão do planeta. Em 2015, El Salvador carregava o título sombrio de país mais violento do mundo, registrando 106 homicídios para cada 100 mil habitantes. 4 anos depois, com a eleição do presidente Nayib Bukele, uma guerra sem precedentes contra o crime organizado foi declarada. Em 2022, com o apoio do Congresso Nacional, foi instaurado um estado de exceção que resultou na captura de mais de 70 mil suspeitos ligados a facções criminosas. O impacto foi imediato. A taxa de homicídios despencou para 7,8 por 100 mil habitantes naquele mesmo ano e em 2023 caiu ainda mais, chegando ao impressionante número de apenas 1,7 por 100 mil. Hoje, o Secot é vigiado de forma ininterrupta por 1.000 agentes penitenciários, 600 soldados do Exército e 250 policiais militares. Uma verdadeira fortaleza de segurança máxima. A construção deste colosso da segurança custou 115 milhões de dólares e foi concluída em um tempo recorde de apenas 7 meses. Hoje, ele se destaca não só como uma das maiores prisões do mundo, mas também como um dos locais mais vigiados de todo o planeta. O acesso é extremamente restrito. Pouquíssimas equipes de imprensa conseguiram autorização para registrar o interior do complexo. Os que chegam até aqui não têm direito a visitas familiares. São considerados os criminosos mais letais da atualidade, líderes e membros das facções mais violentas. A inauguração oficial do Secot aconteceu no fim de janeiro de 2023, com a presença do presidente Nayib Bukele e parte de seu gabinete, que apresentaram a estrutura à população. Poucas semanas depois, na madrugada de 24 de fevereiro de 2023, ocorreu a primeira grande transferência de presos.
2.000 detentos ligados a organizações como a MS-13 e o Bairro 18, capturados sob o estado de exceção decretado em março do ano anterior. Para essa operação foram mobilizados mais de 100 ônibus, além de veículos militares, drones, helicópteros e um vasto efetivo de forças de segurança. Os prisioneiros foram transportados de forma padronizada, sem camisa, apenas de shorts brancos, com as cabeças raspadas, muitos descalços e sempre algemados. Ao chegar ao complexo, foram direcionados célula por célula, enquanto as autoridades iniciavam o rigoroso processo de registro individual. Em El Salvador, esses integrantes de gangues são conhecidos como pandilheiros, um termo que carrega o peso da violência que por anos assolou o país. Ao ingressarem no SECOT, os presos passam primeiro por uma rigorosa triagem. Eles atravessam detectores de metais e escâneres corporais de raio-x, projetados para identificar qualquer tentativa de introduzir armas, drogas ou objetos escondidos em áreas internas do corpo, como o estômago ou reto. Em seguida, são conduzidos ao setor de registro, onde passam por coleta de impressões digitais e análise biométrica. É por meio desse processo que se confirma a verdadeira identidade do prisioneiro que entra no sistema. Em El Salvador, os criminosos são classificados em diferentes níveis de periculosidade, sendo o nível 1 o mais elevado, e é justamente esse perfil de detento que o SECOT recebe. Depois do registro, os internos são levados ao pátio central, onde são organizados em grupos, contados e recebem as primeiras instruções antes de seguirem para suas celas, locais que provavelmente serão sua morada definitiva. Cada cela possui 80 beliches de aço empilhados em até 4 andares, mas sem colchões. O espaço ainda conta com apenas 2 pias com água e 2 vasos sanitários para todos. O ambiente é iluminado artificialmente 24 horas por dia, sem janelas ou ventilação natural. O teto é coberto por uma malha metálica, que impede qualquer tentativa de escalada e facilita o controle interno. No total, são 8 pavilhões com 256 celas, cada uma medindo cerca de 100 metros quadrados. A lotação varia entre 80 e 156 presos por cela, o que significa que, em casos de superlotação, cada indivíduo dispõe de pouco mais de meio metro quadrado para si. Tudo é minuciosamente vigiado, sem espaço para brechas ou descuidos. Guardas se posicionam tanto diante das celas quanto nas passarelas acima delas. Além disso, um sistema de câmeras de vigilância cobre cada metro quadrado do presídio, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer pausa. Dentro do SECOT, facções rivais que travavam batalhas sangrentas do lado de fora são forçadas a dividir o mesmo espaço e a conviver sob rígida disciplina. Qualquer deslize ou desobediência dentro da prisão resulta em punição severa, o isolamento solitário. Trata-se de uma cela minúscula e escura, equipada apenas com uma laje de cimento como cama, um vaso sanitário e uma pia. A única entrada de luz vem de uma pequena abertura no teto, tornando o ambiente quase sufocante. Os presos que cumprem pena aqui pertencem às facções mais temidas da América Central, como a Mara Salvatrucha, MS-13, e as 2 ramificações do Bairro 18, os Revolucionários e os Surenos. Foi justamente o confronto sangrento entre esses grupos que transformou El Salvador no país mais violento do mundo em 2015, quando a média chegou a 18 assassinatos por dia durante o ano inteiro. Os membros da MS-13 carregam tatuagens com as letras ou números que simbolizam a gangue, como o 13, gravado em algarismos romanos, ou até em números maias. Já os integrantes do Bairro 18 exibem no corpo o número 18, ou até o 666, que somado também resulta em 18, símbolo associado ao diabo. Entre os pandilheiros, a tatuagem no rosto é um dos sinais mais extremos de fidelidade. Ela indica que o indivíduo ocupa uma posição de destaque e é considerado um dos mais impiedosos da facção.
Alguns ainda exibem chifres tatuados, em referência direta à adoração ao demônio. E a tatuagem em forma de lágrima é talvez a mais temida. Cada uma representa uma vida tirada. Quanto mais lágrimas desenhadas, maior o número de mortes cometidas. Esses são os criminosos mais perigosos do planeta, condenados a penas que chegam a 400, 500 e até 600 anos de prisão. Todos eles sabem que, uma vez dentro do Secote, jamais voltarão a ver o mundo lá fora. No mundo lá fora, atravessar o território de uma gangue rival era praticamente uma sentença de morte. Já dentro do Secote, inimigos históricos são obrigados a viver lado a lado, dividindo o mesmo espaço, a mesma comida e até a mesma água. As refeições são servidas 3 vezes ao dia, sempre em porções medidas com precisão. Cada prato tem exatamente 1 libra, algo em torno de 450 gramas. O cardápio é repetitivo e simples, quase sempre composto por arroz, feijão, macarrão e tortilhas. Carne não faz parte da dieta. De acordo com o presidente Nayib Bukele, nenhum criminoso comerá carne enquanto a população de El Salvador não tiver esse alimento garantido todos os dias em sua mesa. As bandejas são deixadas na porta das celas e cabe a um dos internos recolher e repassar a comida para os demais. Eles comem com as mãos, já que qualquer talher poderia facilmente ser transformado em arma. Depois da refeição, precisam devolver as vasilhas devidamente lavadas. A água potável é distribuída em tonéis azuis, reabastecidos diariamente. A vigilância é constante. Guardas se mantêm posicionados em frente a cada cela, enquanto um sistema de câmeras de segurança registra cada movimento, 24 horas por dia. Há ainda agentes nas passarelas superiores, fiscalizando tudo o que acontece lá embaixo. Dentro desse presídio não existe sequer um instante sem monitoramento. Até mesmo as audiências judiciais são realizadas dentro do próprio Secote. Para isso, os presos são levados a salas isoladas, equipadas com câmeras e sistemas de videoconferência, onde participam remotamente de suas sessões com juízes e defensores públicos. Todo o processo dentro do Secote é acompanhado em tempo real pelas autoridades penitenciárias. Os presos não têm qualquer contato direto com tribunais, familiares ou advogados particulares. Em dias alternados, eles são retirados da cela por apenas 30 minutos, tempo destinado a atividades como a leitura da Bíblia, aulas de ensino religioso ou exercícios físicos. Tudo ocorre sob rígido esquema de segurança. Nas outras 23 horas e meia, permanecem completamente trancados. Há equipes médicas disponíveis no presídio, compostas por médicos e enfermeiros, responsáveis por prestar atendimento básico e acompanhar a saúde dos detentos. Medicamentos são distribuídos diariamente conforme prescrição individual de cada interno. Os guardas e agentes penitenciários trabalham sempre de máscaras e balaclavas, uma medida de proteção não só para eles, mas também para suas famílias, já que muitos membros de facções ainda estão soltos e são conhecidos por praticar retaliações violentas contra desafetos. Em março de 2025, o governo dos Estados Unidos deportou mais de 230 venezuelanos acusados de pertencer à facção criminosa conhecida como Trem de Aragua. Eles chegaram em aviões especiais e, assim que desembarcaram, foram imediatamente cercados por autoridades fortemente armadas. Cabeças sempre abaixadas, foram escoltados até o centro de detenção em ônibus e veículos blindados. Assim como todos os que ingressam no Secote, tiveram suas cabeças raspadas ao chegar, iniciando ali o processo de submissão ao sistema prisional mais rígido do mundo. O corte de cabelo tem uma função prática e simbólica dentro do Secote. Ele serve para evitar infestações de piolhos e outras doenças de pele em um ambiente superlotado. Além disso, elimina a possibilidade de que o cabelo seja usado para esconder objetos pontiagudos ou ilegais, mas, acima de tudo, faz parte de um processo de controle psicológico
que, junto com as algemas, a alimentação limitada, a superlotação e a ausência de visitas, reforça a total submissão ao sistema prisional. Depois dessa etapa, os presos passam por uma rigorosa inspeção, seguida de um escaneamento de raio-x. Em seguida, são oficialmente registrados e conduzidos aos pavilhões, onde recebem as primeiras instruções sobre como funciona o SECOT, o lugar onde, para a maioria deles, a liberdade jamais será uma realidade novamente. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhum conteúdo novo. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e o que achou deste episódio. E se quiser continuar aprendendo, clique agora em um dos vídeos recomendados que estão aparecendo aí na sua tela. Que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo.